estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre Jiu-Jitsu, eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. E hoje, como objetivo, nós temos reconhecer as formas representativas e conceituais do Jiu-Jitsu dentro do seu processo histórico. Vamos conceituar como que o Jiu-Jitsu percorreu ao longo da sua história. E ainda vamos compreender a sua estrutura, as principais regras e fundamentos. Vamos lá? E o que nós já sabemos sobre o Jiu-Jitsu? Você já deve ter ouvido falar nesta palavra, não é mesmo? Jiu-Jitsu. Mas você sabe que nesta luta o raciocínio é fundamental e que ela se assemelha ao xadrez? Você sabia disso? Que precisa ter uma técnica, uma tática para que se chegue ao objetivo que é vencer essa luta? Quem sabia disso? Observem as imagens aqui, nós temos um pouquinho sobre esta luta e vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos falar então sobre a origem, como ela surgiu. Então existem 3 vertentes para a origem do Jiu-Jitsu, também conhecida como arte suave, mas a mais difundida conta que ela surgiu no Japão. Então existem 2 vertentes, né? A outra versão fala que o Jiu-Jitsu surgiu na Índia, onde era praticado pelos monges budistas, sendo levado para a China e depois para o Japão, acompanhando a expansão do budismo. Já existe ainda uma terceira vertente que sustenta que esta arte surgiu na China. Então são essas as 3 vertentes, né, que contam a origem do Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu, usa-se o corpo como alavanca para derrubar ou neutralizar os inimigos. Os golpes eles são menos traumáticos desta maneira, né? E apesar das divergências quanto à sua origem, há um conceito que foi no Japão, através das escolas de samurais, que as técnicas e os golpes foram desenvolvidos há mais de 3.600 anos. Pessoal, é uma arte milenar que surgiu há muitos anos, não é mesmo? O primeiro registro da palavra Jiu-Jitsu ocorreu em 1532 e foi criada por Hisamori Tenenouchi, fundador da primeira escola de Jiu-Jitsu no Japão. A estratégia era fundamental entre os séculos 11 e 19 para os samurais enfrentarem até sem espada adversários com armaduras pesadas. Então foi uma técnica desenvolvida também para ser utilizada em guerras, em eventuais confrontos que tivessem. Então os samurais utilizavam esta técnica de mãos limpas. Alavancas, torções e pressões eram com o objetivo de dominar e imobilizar os oponentes. Com grande leva de imigração para a Europa e as Américas no começo do século XX, a arte suave, assim como era conhecida, né, ganhou o mundo. Antes disso, era crime punido com morte ensinar jiu-jitsu, que era um segredo militar, né, no Japão. Então o jiu-jitsu ele foi por muito tempo uma arte que foi ensinada escondido porque os líderes, os reis, enfim, não podiam saber, né? Então era punido se fosse pego praticando jiu-jitsu. Mas no século XX essa arte se difundiu pelo mundo, né? E passou a ser praticada na Europa e nas Américas. Até que surgiu o Jigoro Kano, um mestre japonês, um homem sábio, membro do Departamento Cultural e praticante do Jiu-Jitsu, que revolucionou as técnicas de lutas no final dos anos de 1800, criando sua própria versão que chamou de Judô, com os mesmos fundamentos de combate que o antigo Jiu-Jitsu. Olha só que interessante, o Judô ele teve origem no Jiu-Jitsu, né? Quem aperfeiçoou
Quem criou o judô foi Jigoro Kano, que era um praticante do jiu-jitsu então. Mitsuyo Maeda venceu mais de 2.000 lutas e foi apelidado de homem mais forte que já viveu. Em 1915, um ano após chegar ao Brasil, criou uma escola em Belém do Pará e ensinou o jiu-jitsu a Gastão Gracie e seu filho Carlos. E aos 19 anos vai para o Rio de Janeiro e funda a Academia Gracie em 1925. O que nós temos aqui então? A construção desta arte no Brasil. Nós temos ali o Mitsuyo Maeda, que veio para o Brasil com imigração. Nós vimos que ele chegou em Belém do Pará, lá ele abriu uma escola desta arte e a família Gracie foi lá para aprender e difundiu, o que nós temos hoje muito conhecido, a família Gracie, e difundiu então para o Brasil. Então aqui nós temos, o senhor Gracie, Carlos Gracie, tinha um irmão franzino e de saúde frágil chamado Hélio, que acabou criando uma técnica própria baseada nas alavancas e golpes que usam todo o peso do corpo. No início do esporte, ele constatou que o sistema funcionava melhor ainda no chão, no qual o peso do corpo atingia a sua força máxima. E a família Gracie ainda aperfeiçoou as técnicas, colocou ali detalhes a mais nos golpes trazido pelo Maeda e difundiu o esporte também no Brasil. E agora, pessoal, dentro de tudo que nós vimos, chegou a hora de nós refletirmos um pouquinho e vamos fazer uma atividade. Então, em se tratando de alavancas, torções, pressões, com o objetivo de dominar e imobilizar o oponente, podemos dizer que elas são justas tanto para meninos quanto para meninas? E aí, o que vocês acham? Observe a luta aqui, um menino e uma menina, que nós temos aqui na tela, e dê a sua opinião. É justo, um menino e uma menina utilizando as técnicas, numa luta? Agora é com vocês, vamos refletir. Voltamos, pessoal. E aí, como foi conversar com os colegas sobre se há diferença, se não há? Tenho certeza que foi um bate-papo muito legal e que trouxe muito aprendizado, onde cada um colocou a sua opinião. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte. Vamos falar sobre as entidades, como ele foi regulamentado. Então, em 1994, foi criada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a CBJJ. Em 2002, foi criado a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro por Carlos Gracie Jr. Observem, que o esporte ele é milenar, ele teve a sua história, ali construída ao longo do tempo, mas ela foi regulamentada, principalmente aqui no Brasil, onde tem uma entidade que regulamenta as regras, os campeonatos, somente em 1994. Então, assim, é um esporte muito novo, a título de competições. E as vestimentas? Vamos falar um pouquinho sobre como são as vestimentas desse esporte. Vamos lá? Então aqui nós temos o kimono. Eles devem ser feitos nas cores branco, observem na imagem, azul royal ou preto,
tá? Não são aceitos kimonos com paletós e calças de cores diferentes, então ele tem que ter uma cor única, né? Não pode ser uma calça azul e um paletó branco ou vice-versa. A cor ela tem que ser única, ou inteiro azul royal, ou inteiro preto, ou inteiro branco, né? Ele tem que ser uma cor só. Nem com golas diferentes, tá? Ele tem que ser padronizado a cor que vai ser utilizado. A área de combate. Então vamos ver um pouquinho como funciona, né? A área de combate é o tatame do jiu-jitsu. Então o tamanho mínimo de uma área de luta é de 64 metros quadrados, sendo 36 metros quadrados de combate e 28 metros quadrados de área de segurança ao redor do combate. Então observem, né, na imagem aqui, né, que nós temos a área verde, a área de combate, e a área em volta do verde, ele a área de segurança. Então aqui nós estamos falando numa medida mínima, que é 64 metros quadrados. Mas existe uma medida máxima, né, desta área, que ela pode ser de 100 metros quadrados, sendo 64 de área de combate e 36 metros quadrados de área de segurança. Então é sempre muito importante ter ao redor, né, deste tatame, dessa área, né, de luta, ali, área de combate, uma área de segurança. E o tempo de luta? Como é esse tempo de luta? Então ela vai variar o tempo de luta com as categorias. Então as categorias menores, né, de 2 a 5 minutos, né? As categorias adultas varia conforme a faixa, né, conforme a habilidade do atleta. Então nós temos lá 5 minutos para a faixa branca, 6 minutos para a faixa azul, 7 minutos para a faixa roxa, 8 minutos para marrom, 10 minutos para a faixa preta, né? Isso para maiores de 18 anos e abaixo de 30 anos, porque acima de 30 anos já é considerado categoria Master, né? Onde também o tempo de luta é de 5 minutos. Durante a luta, né, como todo esporte, existe a arbitragem, né, que é a equipe que soma os pontos e que determina ali, que observa a luta, determina quem vence. Então a luta é conduzida por um único juiz que fica dentro do tatame, acompanhando os lutadores a uma distância segura. Por que uma distância segura? Porque para que não aconteça, né, dos atletas acabarem ferindo ele com alguns golpes. Então ele precisa observar a luta de cima do tatame, mas sempre procurando uma distância segura dos atletas que estão ali. Ele é auxiliado por um cronometrista que se posiciona em uma mesa ao fundo, e o mesário que atualiza o placar. Mas árbitro mesmo só tem um árbitro, né? Aí tem o cronometrista que vai cuidar do tempo e o mesário que vai ali colocando a pontuação conforme o árbitro vai colocando. E como vencer, né? Como é essa pontuação e como um atleta ele vence essa disputa? Então as lutas são decididas por uma das seguintes formas: ou a desistência, quando um dos atletas desiste, né? Tá cansado ou machucado a ponto de desistir, interrupção, né? Desclassificação, perda dos sentidos, contagem do placar, decisão do árbitro e sorteio. A desistência se dá então quando o lutador bate 2 vezes no tatame ou no corpo do rival, sinalizando que ele está entregando a luta e que ele não aguenta mais seguir. E agora, pessoal, é hora de nós colocarmos a mão na massa. Em duplas, aí escolha um coleguinha, um espaço seguro, né, com tatames ou colchonetes. Nós vamos realizar um circuito de golpes básicos do jiu-jitsu. Observe a descrição dos GIFs, da mesma forma lembre de observar o sentido que vamos girar pelas estações. Tá? Então, vocês vão observar aqui, ó, nesse próximo slide, nós temos aqui a chave de braço, tá? Vocês vão realizar ali com os colegas.
né, que também é chamado de arm lock, consiste em colocar o braço do seu adversário entre as suas pernas, segurando o punho com as mãos. Você executa, depois o seu colega executa. Na sequência, né, observando os slides, vamos executar o mata-leão, que é um estrangulamento aplicado pelas costas, em que usa-se o braço para envolver o pescoço do adversário e a mão apoia o bíceps no outro braço para garantir a firmeza e a força. Observem que tem toda uma técnica, existe um vídeo ali. Lembrando que isso sempre deve ser acompanhado e supervisionado pelo professor. E nós temos a raspagem, movimento em que o lutador está por baixo, com o adversário entre as suas pernas e consegue inverter as posições. Nós vamos dar um tempinho para vocês praticarem estes 3 golpes e logo mais nós voltamos. Voltamos, pessoal. E aí, foi divertido praticar com seu colega essa sequência de golpes? Nós temos mais uma sequência de golpes para vocês experimentarem. Então vamos lá. Passagem de guarda é quando o lutador se encontra em cima do adversário, tá? Estando entre suas pernas e passa para o lado do adversário, ficando em posição transversal, mantendo o dominado. Então, ó, nós vamos seguir a sequência das setinhas, vamos fazer aqui, ó, a passagem de guarda. Depois, vamos fazer a pegada pelas costas, movimento em que o lutador pega seu adversário pelas costas, utilizando os pés, ó. Observem naquela imagem na tela, no canto superior da tela. Depois nós temos a montada, que é quando o lutador monta em seu adversário, tendo seus joelhos e seus pés no solo.
E depois, por último, o joelho na barriga. É só seguir as setinhas, observar os vídeos, sempre com a supervisão do seu professor. E vamos lá, vamos praticar mais um pouquinho. Agora é com vocês. E aí, pessoal, tenho certeza que foi muito divertido colocar a mão na massa e praticar os golpes do jiu-jitsu. E agora, o que nós estudamos então? Vimos que a modalidade também é chamada de arte suave, que as suas principais técnicas são alavancas, torções, pressões para dominar e imobilizar o oponente. E ainda, no jiu-jitsu, explora os erros do oponente, que conta mais do que usar a força e a velocidade. E é do Brasil o maior torneio do mundo com até 3.000 atletas. Rola todo mês de julho no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E se você gostou deste vídeo, nós temos aqui algumas referências para você se aprofundar um pouquinho mais. E neste vídeo nós falamos sobre o jiu-jitsu, espero que vocês tenham gostado e até breve.